Oi gente, aqui é Giovana e dia desses eu vi uma daquelas tirinhas em quadrinhos que mostrava uma criança tocando violão. Os amigos lá fora brincando e ela ali, bem focada. A tirinha ela seguiu mostrando aquela mesma criança já adolescente, depois jovem, mas sempre dentro do quarto ensaiando ali no violão. Aí quando adulta, várias pessoas se aproximavam dela tocando e falavam assim: "Nossa, que dom maravilhoso que você tem!" E na hora que eu vi isso, é claro, imediatamente eu associei à oratória, a capacidade de falar em público, claro. E a gente às vezes vê grandes oradores, pessoas que falam em público maravilhosamente bem e pensa isso também, não pensa? Que é dom, que é uma habilidade inata. Mas será que é ou que sempre é? Será que na maioria das vezes aquela pessoa não dedicou horas, dias, anos e até meses ensaiando, estudando e praticando? E se isso foi conquistado com esforço, gente, por que você não pode conquistar o mesmo? Será que falar em público é pra mim? É pra você? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu vou mostrar que sim, que é. Só que isso exige alguns elementos que eu vou explicar, trazendo como exemplo personalidades que a gente conhece bem. Só que antes, se você gostou do tema desse vídeo, eu quero o seu like, eu quero o seu comentário, a sua inscrição aqui no canal, porque todas as semanas tem conteúdo novo, tem dicas práticas, reflexões sobre falar em público. E esse público pode ser 1 ou 1000 pessoas, porque falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Então, encare esse medo comigo e pare de perder oportunidades. Combinado? Já vamos aos exemplos que comprovam por que a oratória é para você. Só que antes, deixa eu dizer que sim, que eu acredito que algumas pessoas crescem com mais facilidade para desenvolver a habilidade de falar em público. Agora, se já nascem com essa habilidade, eu nem vou afirmar aqui, porque não existe fundamentação. Há algumas controvérsias na própria ciência sobre o que é talento inato, se existe ou não, mas que há pessoas com mais facilidade e outras menos, isso é fato. Só que isso não quer dizer que quem não tem essa habilidade toda não possa desenvolver. Qualquer pessoa que tenha a condição física básica da fala pode sim desenvolver a habilidade de falar em público. Você quer ver como? Alguém introvertido, por exemplo, pode desenvolver essa habilidade? Pode. Você já conhece ou ouviu falar em Mahatma Gandhi? Talvez você saiba que ele foi um líder pacifista indiano, que foi a principal personalidade da independência da Índia, que era uma colônia britânica, que ele tinha um projeto de não violência, sempre lutando com jejum, marchas. Agora, se você se aprofundar um pouquinho só na biografia dele, você vai ver que Gandhi se formou em direito, mas a carreira dele nessa área, contam, não deslanchou, e uma das razões mais aparentes para isso é que ele era muito introvertido, ele chegava de fato a ser tímido. Quando ele foi falar no tribunal do júri pela primeira vez, por exemplo, ele não conseguiu. Mas o que moveu ele a ser líder de um dos fatos mais importantes da história do país dele foi ver a Índia subjugada para os britânicos, se deparar com um sistema racista, violento. Aí ele abraçou a liberdade do país dele como uma causa. Gandhi tinha um propósito maior. E além disso, ele era coerente. O que ele falava era o que ele vivia. O exemplo dele era mais forte do que qualquer discurso. E com esse conjunto de fatores, do propósito, do exemplo, ele arrastou multidões e libertou o povo dele. Só que eu não sou necessariamente tímida, Giovana. Só que eu gaguejo, eu tenho problemas de pronúncia, de fala, ou talvez ainda uma autoestima muito baixa. Bom, então esquece o exemplo do Gandhi, vamos para o exemplo do atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Vocês sabiam que ele era gago? Quando Biden era jovem, ele conta que uma das poucas frases em público que ele conseguia pronunciar era "passa a bola para mim". O Biden, ele jogava futebol americano e ele conta no livro de memórias dele que o esporte foi bem importante para aumentar a confiança dele. Ele também conta no livro que o esporte era o passaporte para que ele fosse aceito. E com isso, Biden nos mostra com um pouquinho de foco, né? E buscando alternativas de desenvolvimento, com tudo isso, dá para superar a gagueira, dá para recuperar a autoestima. E se você não gosta de esportes, tudo bem.
Agora, será que não dá para procurar uma fono, uma terapia, terapia no caso da autoestima? Será que esses processos não ajudariam? Eu tenho certeza que sim. E o terceiro e último exemplo que eu trago aqui é o do fundador da Apple, do Steve Jobs. Giovana, Jobs nasceu para falar em público. É impossível que ele tenha alguma dificuldade nessa tarefa porque ele era simplesmente fantástico. E é justamente aí que mora a importância do exemplo do Jobs por duas razões. Primeiro, antes de falar sobre os produtos da Apple com narrativas que ganharam o mundo, ele se preocupou em construir uma empresa com resultados mais que satisfatórios. Porque é mais do que o que você fala, são os resultados que você traz e a transformação que você promove na vida das pessoas. Segundo, porque mesmo tendo uma relativa facilidade para falar em público, como eu falei antes, algumas pessoas têm mais facilidade, o Jobs ele era extremamente focado na sua preparação, ele não superestimava a habilidade dele, muito pelo contrário, ele lapidava isso, ele lapidava cada passo, cada palavra das apresentações dele. E aquele estilo todo natural, de natural não tinha nada. Tudo era minuciosamente cuidado e exaustivamente ensaiado para que fosse inesquecível e que de fato foi, tanto que a gente está falando dele aqui. Então vamos recapitular as nossas lideranças, os nossos exemplos de oratória e as suas lições? Mahatma Gandhi e o propósito maior e o exemplo nas ações que moviam multidões. Joe Biden, que encontrou no esporte a autoestima e superou a gagueira. E Steve Jobs, mostrando que ninguém é bom o suficiente, que não precisa ensaiar e que, além do que se diz, é indispensável você gerar e mostrar resultados, porque só um discurso bonito não segura a plateia por muito tempo ou não sustenta a sua carreira como orador ou como comunicador por muito tempo. Por fim, antes de pensar ainda, você pode estar pensando que eles são semideuses, eu trouxe exemplos inalcançáveis de pessoas com dons sobrenaturais. Pensa que eles são seres humanos como você e que a construção de um bom comunicador não passa só pelo que ele fala. Então, pare de encontrar desculpas, comece a se inspirar nos exemplos deles e abrace todas as oportunidades que você tiver para falar em público, para crescer inspirado, inspirada por estes exemplos. Você gostou do vídeo? Então dá um like aqui e a gente se vê na próxima. Beijo!